Nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 carros de corrida que todo mundo devia conhecer. Fica até o final que você vai conhecer carros bem interessantes e que provavelmente você até curta e se apaixone bastante pelo automobilismo. Então bora lá. Bom, mas antes, né, muitas pessoas que vão adentrar nesse vídeo não vão conhecer esses carros porque geralmente são carros que quase geralmente nunca é visto, quase ninguém nunca fala sobre eles, mas que eu particularmente acho eles bem legais, bem bacanas, coisa que realmente eu não vejo por aí e acho bacana falar um pouco sobre eles, já que é carros que quase ninguém vê. Então vamos ao primeiro da lista. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe, mas se vocês quiserem podem me chamar de Filipou, representação do canal. E vamos ao primeiro carro. O primeiro carro é um BMW M1 E26. Esse carro eu vi pela primeira vez no jogo Toca Race Driver 3. Não sei, mas só sei que esse carro aí ele é clássico. No Gran Turismo ele devia ter sido incluído, mas nunca foi. Eu acho um carro bem bacana, bem interessante. Músculo não, carro V8 dos anos 70. Ele é bem robusto e foi usado nas competições de DRM, que era competições de carro dos anos 70, junto com um Lancia, que eu até me esqueci o nome, e que ele competia em grandes corridas lá na Alemanha, principalmente em circuitos como Nürburgring e Hockenheim, e acho que Nürburgring também. E o motivo por eu achar esse carro bem interessante e bem legal, com um estilo bem carros anos 70 e 80, é pelo fato de ele ser um carro mais simples, bem compacto, ter aquela asa, aquele spoiler, um carro esportivo muito bem elaborado, muito bem feito. E eu acho que, pelo menos a montadora, caberia a ela tentar fazer uma versão um pouquinho melhor desse carro, já que eu adoraria um dia tê-lo, né? Se no Brasil der certo, né? Porque você for ter um carro desse no Brasil, é muito provável que o Detran cobre você ou até você perca ele, porque aqui você não pode ter nenhum carro legal, porque já é arriscado você ser cobrado pelo IPVA. Ele possui um motor de 3 litros, aspirado, possui 650 cavalos, atingindo por aí a sua rotação máxima de 900 giros, tá? O qual resulta em aproximadamente 288 ou 300 km por hora. Isso de velocidade máxima. Vou disponibilizar um vídeo para vocês verem e ouvirem e apreciar o som dessa máquina. Se liguem só. Agora chegamos ao segundo. Esse também é outro carro que eu comecei a ver no Gran Turismo. É o Nissan Skyline GT-R J GTC. Ele foi um carro que foi usado nas competições de turismo, de corrida de turismo lá no Japão. E sendo bem sincero, eu acho o visual do carro muito fascinante, muito bonito, com as cores vermelhas, cinza, preto, as rodas e o pneu combina perfeitamente com a estética do carro. Mas eu não tenho muito o que falar sobre ele, já que ele é um carro assim, meio... não é muito cheio em detalhes, já que ele é só um carro de corrida que foi utilizado em competições de corridas, né, eventos. Ele não foi usado necessariamente em algum evento histórico ou não marcou muito essa geração, na minha opinião. Mas falando assim, eu pelo menos quando jogava com esse carro no Gran Turismo, eu adorava muito, porque na maioria das vezes eu jogava com ele com carros até geralmente mais rápido e no final sempre conseguia às vezes disputar um quarto e terceiro lugar, mesmo ele não sendo o carro mais rápido do jogo, pelo menos tecnicamente. Também disponibilizarei um vídeo aqui e vocês podem assistir e apreciar bastante o motor dessa fera. Se liguem. Agora chegamos ao segundo. Esse também é outro carro que eu comecei a ver no Gran Turismo. É o Nissan Skyline
GTC. Ele foi um carro que foi usado nas competições de turismo, de corrida de turismo lá no Japão. E sendo bem sincero, eu acho o visual do carro muito fascinante, muito bonito, com as cores vermelhas, cinza, preto, as rodas e o pneu combina perfeitamente com a estética do carro. Mas eu não tenho muito o que falar sobre ele, já que ele é um carro assim, meio... não é muito cheio em detalhes, já que ele é só um carro de corrida que foi utilizado em competições de corridas, né, eventos. Ele não foi usado necessariamente em algum evento histórico ou não marcou muito essa geração. Também disponibilizarei um vídeo aqui e vocês podem assistir e apreciar bastante o motor dessa fera. O terceiro vai ser bem mais discreto porque nem todo mundo fala dele e ele também não é tão conhecido, já que eu também só conheci esse jogo por causa do Toca Race Driver 3 e outro que provavelmente muita gente não conhece, mas eu vou estar falando o nome dele aí, que se chama Corvette Evolution GT ou só Evolution GT. Então, esse carro tá presente lá também, assim como no Toca, já que no Toca é porque a competição é DTM e lá tem todos os carros licenciados, Audi, Mercedes e Opel. Mas nesse jogo ele não é necessariamente um carro com pinturas licenciadas, mas é um carro que foi licenciado para ser colocado no jogo, lógico. Ele não é lá super esses carros. Ele é um carro que eu posso dizer motor aspirado. Eu vou até dar uma olhada para corrigir, para ver se não está errado. É um motor V8 naturalmente aspirado, né? Eu achava que não era V8, mas é V8. Usa transmissão manual de 6 velocidades. Possui 476 cavalos, com a capacidade de 6.800 rotação do motor, ou com a capacidade de 6.800 rotações por minuto. A marca que entrou na categoria DTM em 2000, ela acabou fechando as portas após 2005, por conta de dificuldades financeiras ou por falta de interesse em continuar. Desde então, a Opel nunca mais teve interesse em retornar à categoria alemã. Mas eu particularmente adoraria muito que pelo menos a Opel tivesse alguma vontade ou interesse de retornar à categoria. Vou disponibilizar um vídeo para vocês verem e ouvirem e apreciar o som dessa máquina. Agora no quarto. O quarto já é um pouquinho mais conhecido e não é aquele mais discreto. O Corvette C6R, né? Eu acho que é assim que se fala, né? Não é o Corvette C5R. Esse daí já é outro carro e ele, diferente desse, competia em outras corridas e pertencia a outra classe. Eu acho que eu posso dizer assim. Assim como todos esses, eu conheci um jogo, mas não necessariamente me lembro que jogo eu conheci esse carro, mas ele geralmente não era o carro versão corrida, era o carro normal, o carro esportivo que vocês estão vendo aí na tela. Não é aquele carro que foi geralmente usado nas corridas de Le Mans, de Endurance de 24 horas. Esse daí é a versão normal, a versão esportiva dele, que você pode também encontrar na vida real. Não é um carro comum de se ver no Brasil, até porque no Brasil, para você ver esse tipo de carro aí, o certo seria importar. É mais comum você ver em países como Dubai, já que lá os ricos alugam esses carros e depois descartam ele como se fossem brinquedos. Mas o foco desse vai ser a versão de corrida, a versão corrida dele, não a versão esportiva. Desde a sua estreia, o Corvette C6R dominou inúmeras corridas, principalmente em Le Mans, conquistando em múltiplos campeonatos na American Le Mans Series e acumulando várias vitórias nas corridas, ou seja, um monstro nas pistas. E o conjunto dele é um motor V8, vou estar botando aqui na tela para vocês verem, para eu não precisar ter que falar tudo, porque como existem outras versões dele, aí fica difícil de eu falar de um especificamente. Então eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Aí vocês vão observando e tirando suas próprias conclusões sobre esse carro.
quinto e provavelmente último dessa lista, porque provavelmente eu talvez faça uma segunda parte desse vídeo, se vocês quiserem também, mas esse vídeo infelizmente vai ser só os top 5, porque o próximo que eu vou falar seria até um que eu queria, mas vai ficar para um próximo vídeo. Então, o Audi A4 DTM. Bom, esse carro também, diferente dos outros, eu conheci tudo através do jogo, mas esse daqui também é um dos meus favoritos. Inclusive, eu sonhava, um tempo atrás eu estava sonhando em ter um carro desse e sair andando com ele na rua. Eu até tive um sonho que eu estava dirigindo, pilotando esse carro aqui na minha cidade. Olha só, que coisa louca. Eu era extremamente obcecado por esse carro. Assim como o Opel Vectra, esse carro também competiu na DTM e compete até hoje. Pelo menos a marca alemã não desistiu da categoria no dia de hoje. Mas voltando para o passado, quando esse carro aparentava ou era um carro de verdade, simplesmente era uma máquina dominadora, inclusive chegando a ganhar corridas e campeonatos com certos pilotos. E como exclusividade, esse carro eu só consegui ver mesmo no Gran Turismo 4. E ele também está presente no Gran Turismo 5 e 6. Ele tem uma especificação bem discreta também, assim como o Vectra, já que o Vectra também é um carro da DTM e esse também é da DTM. Enfim, né? Não vou ficar repetindo aqui para vocês ouvirem. E esse modelo que eu vou falar, na verdade, vai ser o de 2004, porque existem dois. O outro é o de 2004, que foi para substituir, porque em 2002 a Audi ela usava o chassi TTR2. Aí em 2004 eles acabaram trocando e usaram o chassi A4 e assim foi, e assim seguiu por diante em 2005, 2006, 2007 e 2008. Mas essa versão aí de 2004 é a mais legal que eu acho atualmente. Por quê? Porque sei lá, porque é um visual assim de carro bem discreto, não é aquele carro assim que chama atenção, aquela a parte lá do para-choque, do farol, do para-brisa, enfim, o modelo também, a geometria do modelo é uma coisa assim, é um ponto que me agrada muito naquele carro, e é uma coisa que eu não vejo em nenhum carro de hoje em dia, porque os carros de hoje em dia seguem praticamente a mesma modinha, já esse não, esse para mim seguia uma coisa totalmente meio diferenciada, fora também os detalhes como o spoiler, né, as luzes traseiras, porque ele, diferente dos carros normais, carros de rua, ele ainda funciona como um carro de rua, porque ainda funciona as luzes traseiras, os faróis, essas coisas. Enfim, vou estar jogando aí na tela as informações sobre transmissão, motor, tão, não sei se tão importantes, mas vai estar aí na tela para vocês verem e vocês também dão uma observada para ver do que vocês acham desse carro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal, dar sua opinião nos comentários. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e fui!